E aí, meu povo, tudo bom? O meu nome é Ariana Mendonça e está começando mais um Democratizando aqui neste canal. E agora, nós vamos analisar de uma forma muito pontual e de uma forma muito sistemática o artigo 5º da nossa Constituição. Quando a gente vai tratar do artigo 5º, eu costumo dizer que as leituras dos códigos, da Constituição e da lei seca, ela não deve ser feita de uma maneira tradicional. Isso significa dizer que você não deve ou não deveria pegar a sua Constituição e começar a ler do artigo 1º e os seguintes. Eu costumo dizer que a gente tem que ter uma análise temática da situação. A gente tem que analisar os temas, as abordagens, os sistemas e principalmente as classificações que o texto constitucional ele vai trazer. Então, eu te dou uma dica para começar a ler o artigo 5º de trás para frente. Isso significa dizer que nós vamos fazer a análise, primeiro, dos parágrafos, vamos entender um pouco da teoria geral dos direitos fundamentais e depois nós vamos delinear o nosso estudo em blocos do artigo 5º. Isso significa dizer que o artigo 5º ele é um artigo muito denso, com muitos incisos, ele é um artigo bem completo e bem complexo. Aqui você vai ter normas de direito processual, você vai ter normas de direito eleitoral, normas de direito da nacionalidade, direito individual, direito social. Então, eu costumo dizer que o artigo 5º, ele é um dos artigos balizadores do nosso ordenamento, na medida em que ele garante as liberdades, em que ele garante a igualdade, garante a segurança jurídica, os remédios constitucionais, e ele dá abertura para o artigo 6º, o artigo 7º, o artigo 14º, o artigo 11º, na medida em que vai propiciar os direitos sociais, direitos trabalhistas, vai dar abertura para dar amplitude ao direito de sufrágio, a Constituição e a participação política. Então, o artigo 5º, ele é, de fato, um dos artigos balizadores da garantia dos direitos e das liberdades individuais no nosso ordenamento. Nesse sentido, eu convido você a pegar a sua Constituição, acessa no site do Planalto, ou se você tem em mão, e eu te convido aí ao final do artigo 5º, para que a gente possa analisar pontualmente cada parágrafo, tá certo? O parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição tem por texto: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Perceba, esse parágrafo 1º ele está falando que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, em momento nenhum, ele está falando que esses direitos e essas garantias está unicamente e absolutamente expresso apenas no artigo 5º. Isso significa dizer que os direitos fundamentais, eles não estão unicamente positivados apenas no artigo 5º. E aí a gente tem uma cláusula de abertura na medida em que há a possibilidade de termos outros direitos fundamentais no ordenamento de uma forma esparsa e de uma forma infraconstitucional também, certo? Mas isso é objeto do parágrafo 2º do artigo 5º que nós vamos analisar no próximo podcast, tá bom? O que eu quero te falar aqui é que a aplicação imediata desses direitos fundamentais significa que esse direito fundamental específico não vai depender de uma atuação legislativa, na medida em que esses direitos fundamentais, eles não podem ser colocados à mercê da atuação e da manifestação legislativa, certo? Então, a gente tem que entender que as normas de direitos fundamentais, elas não devem ter um direito apenas programático. Elas têm que ter uma aplicabilidade que seja imediata na medida que ela independa da regulamentação do legislador ordinário. Só que nesse contexto, nós temos que analisar também que existem normas constitucionais que tipificam os direitos fundamentais, como por exemplo o artigo 7º, que vai falar sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Existem algumas tipificações legislativas em que elas não são, por natureza, auto-aplicáveis. E aí, nesse caso, elas vão necessitar de uma regulamentação legislativa para poder iniciar a produção de efeitos, certo? Como, por exemplo, no artigo 7º, no inciso 12, ele vai dizer:
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais que visem a melhoria de sua condição social. O salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. E aí, nesse caso, a gente tem que parar para analisar dentro da temática dos remédios constitucionais. Seria que esses direitos subjetivos, esses dispositivos, né, que consagram esse direito subjetivo do indivíduo, que abre essa margem, essa prerrogativa do direito subjetivo, ele vai ser usufruído sem necessariamente ter a consagração dessa lei? E aí a gente começa a analisar que esses incisos específicos vão ser uma exceção à regra geral da aplicabilidade imediata? E aí nós temos que lembrar das lacunas do ordenamento. E aí lembramos de Norberto Bobbio na medida em que ele vai falar da analogia como uma das formas para suprir as lacunas do ordenamento jurídico. Como, por exemplo, a própria Constituição, o próprio texto constitucional, ele assegura o direito de greve nos termos e nos limites definidos em lei específica. Só que essa lei específica, ela nunca foi criada. E aí a gente faz uma analogia para poder efetivar esse direito que é fundamental, apesar de não estar no artigo 5º, certo? E aí eu trago para você uma análise do princípio da máxima efetividade possível, abordado muito bem pelo doutrinador Marcelo Novellino, na medida em que ele aborda que essas normas de direitos fundamentais, elas devem ter essa aplicação imediata, exceto quando esse enunciado normativo que a lei exigir, como por exemplo nesse caso do artigo 7º, em que é evidente a necessidade no termo de uma lei específica, ele fala que quando esse enunciado exigir necessariamente essa lei, e nesse caso não houver possibilidades na ordem fática e não houverem mecanismos dentro do ordenamento capazes de suprir a lacuna e suprir a falta dessa lei, haveria nesse caso uma exceção à regra da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, certo? Para esse tema específico, eu recomendo de forma muito pontual a leitura do livro do autor Ingo Sallet, que ele vai explicar bem direitinho esses pontos específicos acerca dos parágrafos do artigo 5º, certo? E aí você vá desculpando o barulho do latido do cachorro, a gritaria do vizinho e a moto no meio da rua, porque essa é a realidade da concurseira brasileira, certo? Um beijo, um abraço e até o próximo podcast.